Estamos no clima de Halloween e tem vários filmes bons esse ano para você assistir. Isso aí, Lucas. E nós temos aqui 5 opções de filmes de terror, trash, suspense para você fazer sua maratona. E a nossa primeira indicação é Um Lugar Silencioso, Dia 1. Esse é o terceiro filme da franquia, mas ele subverte a cronologia da história e volta lá pro começo, pro primeiro dia, de uma perspectiva de novos personagens. E essa personagem que eles trazem como protagonista aqui é uma mulher com câncer terminal, que ela tá ali num abrigo de cuidados paliativos, e ela tá ali no fim da vida, já com pouca esperança de recuperação do câncer dela. E ela vai numa jornada para Nova York, onde ela tem vontade de sair para comer uma pizza, que seria uma pizza que é a favorita dela, e ela se vê nesse meio desse apocalipse aí alienígena que acontece. Então a trama se coloca nessa perspectiva dessa pessoa que tinha pouca esperança de vida e tá se vendo ali no fim iminente de toda a humanidade. E é uma visão totalmente diferente do que as pessoas normalmente têm, que elas vão lutar para sobreviver. E essa mulher, ela não tem nenhuma vontade de lutar para sobreviver, porque ela já sabia do destino dela. O interessante da franquia Um Lugar Silencioso, e que chamou todo mundo a atenção quando ele estreou, era o fato de ser um filme silencioso. Os personagens não podiam falar, não podiam fazer barulho por causa dos aliens. Então o filme chamou a atenção de todo mundo, do tipo assim, quase não tinha diálogo, a trilha sonora era mínima, então isso chamou a atenção do filme. Fez muito sucesso, teve o segundo. E nos 2 primeiros filmes era um foco numa família que morava no interior. Morava numa fazenda, então assim você conseguia imaginar como é sobreviver. No silêncio de uma fazenda que não tinha muita gente. Mas como é que você sobrevive no meio de Nova York, uma das cidades mais barulhentas do mundo? E é isso que esse filme torna interessante, porque a gente mora numa cidade grande. Então será que a gente ia conseguir sobreviver Fazer silêncio. Como é que milhões de pessoas iam fazer silêncio com os monstros assim? Então, esse filme, ele é bem diferente nisso. Essa personagem é uma personagem muito interessante, porque como você falou, se acontece um apocalipse, a gente procura sobreviver. Mas quando você não tem mais esperança, quando você sabe que assim, por que eu vou lutar se eu tenho apenas mais um mês de vida? Ele subverte o instinto natural ali das pessoas que seriam de sobrevivência, que essa mulher ela já não tem mais, porque ela sabe que já sabe o destino dela, né? É isso, e o filme torna nisso bem interessante, e eles continuam com aquela fórmula, dos 2 primeiros filmes, assim, de você fazer silêncio, de você tentar sobreviver com aqueles monstros e tal. Não achei tão assustador quanto os 2 primeiros. Eu acho que eles 2 primeiros funcionam mais pela coisa da novidade. Esse filme, ele acaba... Os pecados dele é que ele perde aquela coisa de novidade. Então, tipo, a gente já conhece qual é o monstro, como é que ele é fisicamente. Então, quais são as fraquezas dele. Então, eles não tentam esconder o monstro aparece logo de cara, a gente já vê ele visualmente, ele aparece muito. Acho que de todos os filmes, esse é o que ele mais aparece. Esse é um dos filmes mais caros dos 3, é o mais caro. Então você vê o dinheiro ali na tela, o monstro aparece mais, você tem explosão. Mas ao mesmo tempo ele é um filme muito menor, assim, em termos de escala. Ele é muito da visão da protagonista também. A história é mais simples e tal. E uma das coisas mais interessantes é um gatinho. Sim, ela tem um pet, né? Que é um dos melhores personagens do filme. E ela também tem um parceiro, um advogado britânico que junta com ela para tentar sobreviver. E é realmente aquela coisa, a missão, poderia dizer, a missão do filme é conseguir chegar nesse lugar para comer essa pizza, e como é que eles vão chegar lá. E assim, quando você vai assistindo, você fica curioso assim, é do nosso instinto querer sobreviver, mas você pensa, mas será que ela vai sobreviver? Será que ela quer sobreviver? Como é que você sairia de Nova York no meio dessa coisa? Mas mesmo não sendo o melhor dos filmes da trilogia, ainda assim é um filme muito bom, tem bons sustos, você fica assim sentado na ponta da cadeira e tal, para tentar sobreviver. E o filme já está disponível nas plataformas digitais. E a nossa segunda indicação é um filme que pegou todo mundo de surpresa, Lucas, e está fazendo o maior sucesso, tanto no cinema quanto nas redes sociais. E é A Substância. Na Substância, Demi Moore interpreta uma atriz muito famosa, que já ganhou o Oscar, tem estrela na Calçada da Fama, tem um programa de TV de sucesso, mas ela cometeu o pior crime que você pode cometer em Hollywood, que é envelhecer. Exatamente. Ela tem um programa fitness de sucesso, mas ela já está beirando ali os 50, 60 anos.
E um executivo chega pra ela e diz assim, então, você já não é mais novinha, a gente quer algo mais novinho, você tá velha, e demite ela. Então ela perde tudo aquilo ali, porque quando você é uma atriz, você trabalha em Hollywood, você trabalha com sua vaidade. Você Trabalha com o corpo, com né? o corpo, você tá acostumado com aquela atenção, seu foco de tudo. E no filme, chega até ela uma substância que vai prometer que ela fique jovem. Mas claro, como em todo filme, isso tem um preço. Existe uma coisa. Então essa substância consegue rejuvenescer ela, mas é claro que aí eu não vou contar, porque a graça do filme é ter toda assim, você entender como é que a substância funciona, quais são as regras, porque tem algumas regras e tal. E o filme é sensacional. A atuação de Demi Moore tá sensacional. A atuação da atriz que faz ela jovem tá sensacional. E o filme faz você pensar muito sobre a coisa da imagem, da juventude, sobre o terror que é envelhecer, porque assim, um dos maiores terrores do filme é envelhecer, então ele mostra como envelhecer, assim, você pode dar aquela agonia, assim, ele faz vários ângulos que querem te incomodar, querem que você fique incomodado. Ele tem várias referências. Aquele filme de horror visual, né? Isso. Ele tem aquele... Filme de terror visual. Então, assim, tem várias cenas que vão te incomodar, que vão fazer você ter agonia do que você está assistindo. E ele tem várias referências a outros filmes. Tem cena com referência a Psicose, tem filmes com cenas com referência ao Iluminado. Então, assim, o filme é simplesmente genial. É simplesmente genial. Ele tá nos cinemas, daqui a pouco ele vai estar disponível nas plataformas. E assim, o Twitter tá amando. O Twitter tá amando, vários memes. Ele ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes. E provavelmente é um dos queridinhos assim, indicado a Globo de Ouro, ao Oscar. Então, assim, se você tá afim de um body horror do ano, é a Substância. Been a slight misuse of the substance. E a nossa terceira indicação é um filme totalmente no clima do Halloween, mas bem mais levinho do que os outros que a gente já falou, pra descontrair um pouquinho aqui, que é o Beetlejuice, Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Essa comédia de terror dos anos 80 do Tim Burton ganha uma nova versão agora em 2024, e com os mesmos produtores, mesmos diretores e os protagonistas do filme principal, né? O Tim Burton volta com a Winona Ryder, o Michael Keaton, e com parte de elenco jovem também, que é a Jenna Ortega, da Wandinha, que ficou muito famosa. E assim, esse clássico da Sessão da Tarde, que todo mundo já assistiu e conhecia, ganhou uma sequência e fez muito dinheiro na bilheteria americana. Tipo assim, a gente não sabia se esse filme ia fazer sucesso ou não. Fez bastante dinheiro. E assim, é uma surpresa esse filme. Ele é bem divertido, é bem aquela fórmula do Beetlejuice e tal. Ele repete muito a primeira fórmula do primeiro filme, que ele é um filme que ele é quase separado em sketches, assim. Você Sim. tem as ceninhas de comédia que vão acontecer ali. Meio que cada personagem tem seu núcleo. Sim, são vários núcleozinhos e tipo, tem a cenazinha de comédia e aí vai acontecer coisas absurdas ali. É um filme muito visual e muito de efeitos práticos. Então, do nada, você vê um cara ali foi morto por piranha, cheio de piranha preso nele. São as piranhinhas de verdade que ficam mexendo, assim. Então, ele é todo feito nesse estilo É bem o estilo Tim Burton, é aquela mesma fórmula dele, a mesma direção de arte, assim, é ele mostrando como seria o universo da morte. Isso. E tal. E nesse filme, nós vemos a personagem principal da Winona Ryder, que é a Lydia. Ela no primeiro filme era uma adolescente, depois ela cresceu. E ela é uma... Tem a filha dela, que é a Jenna Ortega, nesse filme. Isso, e ela é uma vidente famosa. Ela é uma vidente famosa, tem um programa de televisão, mas ela não se dá bem com a filha. Ela não se dá bem com a filha. E quando elas perdem um parente na família, elas voltam para a casa dela do interior, onde tudo aquilo acontece, e o Beetlejuice volta e tal. Tem outros personagens do universo da morte. Então, assim, é um filme levezinho, é um filme divertido. É bem aquele filme família. É aquele filme família pra você ver com criança, com adolescente, Com a mãe, com os seu pais. pai, com todo mundo. Ele é bem bobinho, o roteiro é bem simples. Eu acho que até um roteiro um pouco... Tem algumas falhas ali, ele se perde em alguns momentos. Ele tem personagem demais que ele acaba não trabalhando muito. Mas ele é um bom filme, ele é o que ele pretende ser, assim. Ele é uma comédia de terror e não se prende muito a detalhes de história, roteiro e querer ser mais do que ele é. Assim. É isso, ele meio que vai apelar pra nostalgia. Muito. É aquela coisa assim, ele quer apresentar o Beetlejuice pra uma nova geração,
Porque talvez, se você for botar uma criança ou adolescente hoje pra ver o filme dos anos 80, ele pode achar um pouco datado, meio ruim. Então, assim... Agora, o Michael Keaton como Beetlejuice tá uma coisa incrível. Parece que ele não envelheceu um ano. Parece que ele terminou de gravar o primeiro filme e veio gravar esse. Exatamente. Ele tá impecável, igual como ele era no primeiro filme. Assim, a mesma energia, a mesma loucura. E ele continua muito, muito ativo, assim, no... A química dos personagens é muito boa. Aquele elenco tem uma química muito boa, assim, e tal. É aquele filmezinho leve, divertido, pra família, que não tem como errar. All right, I will. See, I'm willing to do the work. E o nosso quarto filme é um filme que acabou de estrear nos cinemas, que é Sorria 2. Lucas, essa é a continuação da franquia Sorria, que estreou em 2022 e conta aquela história de pessoas que são amaldiçoadas por um demônio depois de presenciarem uma morte e coisa assim, bem aquela fórmula O Chamado, que com uma semana vão acabar morrendo. Um filme clássico de possessão demoníaca. Sim. E aquelas coisas. E aí, nesse filme, ele foi um filme, uma curiosidade, que o primeiro ele foi pensado para ser lançado por Paramount Plus como catálogo. Eles estavam lançando o Paramount Plus e disseram assim, não, a gente precisa de um filme, vamos botar. Só que o filme fez alguns testes, foi muito bem, decidiram lançar no cinema e fez sucesso. E aí eles decidiram então lançar o segundo filme. E nesse segundo filme eles vão expandir um pouco mais o universo da franquia Sorria e conta a história de uma cantora, Sky Riley, que é uma cantora pop. Na mesma linha, pense aí uma Lady Gaga, uma Taylor Swift, Beyoncé, que ela vai começar uma turnê depois que ela teve um trauma e parou a carreira durante um ano. Só que nisso, nas vésperas dela estrear a turnê, ela acaba sendo amaldiçoada por esse demônio e o universo dela começa a ficar naquela loucura. Porque como é que é? Porque esse nome Sorria, pra quem não sabe, ela começa a ver pessoas sorrindo, com um sorriso bem macabro no rosto dela. E ela fica toda hora com a sensação de estar sendo perseguida e tudo. E ela lida no filme, ao mesmo tempo, com os problemas da fama, Exatamente. quanto com essa coisa... Ela já tinha os problemas pessoais dela, problemas com drogas e tudo, e entra essa maldição. Então fica aquela coisa das pessoas achando que aqueles problemas de novo voltando com ela ali. Isso, ela tá tendo crise com as drogas, que ela talvez tá voltando a usar as drogas. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, ela tem que saber lidar e entender que aquilo ali não é as drogas aqui, é outra coisa. Então ela fica naquela dúvida o tempo todo. E como é que também que ela não vai, acabar cedendo para as drogas, porque é que você tá com um demônio assim. Então, o filme, pra mim, é um filme que é pra ser visto no cinema, bem naquela sala escura e tal. Tem sustos maravilhosos, a trilha sonora é muito boa, a atuação da atriz principal, que fez o filme do Aladdin, tá muito boa. Tá muito boa. E assim, nesse ano, teve um filme chamado A Armadilha, do M. Night Shyamalan, que também era nesse universo diva pop e tudo, que era num show. E esse filme, Sorria 2, é 1000 vezes Dá melhor. uma aula pro Shyamalan. Dá uma aula, tipo assim, as cenas de coreografias, as músicas. Então assim, você sente que você vê um artista pop. Tipo assim, se aquele filme ali, por exemplo, não fosse essa atriz, fosse Taylor Swift fazendo, você ia dizer assim, rapaz, eu acredito que aquela ali é um artista pop. Então, assim, é um filme de terror clássico, mas muito bem, com a formulazinha, da mesma forma do primeiro filme, só que melhorada. Então, assim, se você quer curtir um bom filme de terror, vá assistir Sorria 2 nos cinemas. Essa sua camiseta é bem legal. Quer que eu autografe? E nossa quinta e última indicação, na verdade eu vou dar uma roubada aqui. São 3 filmes em um, que é Maxine. Maxine é o terceiro filme da franquia X, uma marca da morte. Não tem um nome, na verdade, mas ele é o terceiro filme dessa história, que começou lá em X, que contava a história de um grupo de atores pornô, que estava gravando um filme pornô numa fazenda, e começa a ter um serial killer ali que começa a matar todo mundo. E Maxine foi a única sobrevivente desses assassinatos lá, e ela chega nesse terceiro filme aqui agora como uma atriz que quer subir na carreira, deixar de ser essa atriz pornô que ela Quer fazia. tentar a carreira em Hollywood. Ela consegue a oportunidade para fazer um filme, e talvez aquilo ali, fazer um filme de terror, se eu não me engano, ela vai fazer um filme de terror. E assim, uma curiosidade de Hollywood é, muitos dos atores famosos de hoje em dia começaram a sua carreira fazendo filme de terror. Então, às vezes, assim, no filme de terror aquela é primeira a oportunidade de você do aparecer. pessoal ver que você atua no filme de baixo orçamento, e aí vai estrelado, vira um Brad Pitt da vida. E esse tema de Hollywood e essa glamorização da fama é um tema recorrente dessa trilogia. O segundo filme, que é Pearl,
que é maravilhoso, é o meu filme favorito da trilogia. Ele conta a história da assassina do primeiro filme, do filme X. Então ela conta como ela se tornou essa assassina, que no filme X ela já é uma velhinha, mas no filme do Pearl conta a história dela nova lá na década de 20, tentando ser uma atriz do cinema mudo. Ela morava no interior, com a mãe que abusava dela, então, tipo assim, ela tinha uma vida infeliz, o namorado dela, o marido dela, vai pra guerra e abandona ela, então tudo que ela queria era ser famosa, tudo que ela queria estrelar, então ela fazia atuações pros bichos da Como da ela fazenda. ficava muito presa na fazenda, a única janela dela pro mundo era o cinema, era ir pro cinema e ver aquele mundo ali fantástico passando na tela, que era uma novidade pra época. Então, o sonho dessa garota era ser uma atriz de cinema mudo na época. Só que as coisas não saem como ela esperava e ela, como uma boa psicopata, acaba reagindo de outra forma e se tornando... Ela acaba surtando. Ela surtando. Ela surta, vira um monstro e tal. E assim, nesse filme, o que a gente vai falar agora também, o Maxine, essa coisa de tentar a fama é uma coisa que a Maxine tenta muito, porque ela diz que quando você é tão famosa que ninguém vai me machucar. Exatamente. Porque que como a ela forma sobrevive dela ao é de trauma se do primeiro proteger. filme, ela diz, eu vou ficar famosa porque ninguém vai... Você é tão famosa que ninguém vai poder mexer comigo. E esse terceiro filme trata muito sobre isso, né? Sobre a Maxine tentando se proteger e tratando dos traumas dela do primeiro filme, de como é ser uma sobrevivente de um assassinato. E esses assassinatos acabam voltando para ela, né, na forma de uma investigação criminal e outro assassino que está rondando a cidade. E ela acaba sendo ali um pouco suspeita por já ter participado desse outro momento onde houve esses assassinatos. Então ela foi a única sobrevivente. E o interessante desse filme é que ele é uma ficção, mas ele incorpora um assassinato de verdade que aconteceu em Los Angeles na época. E ele mostra Los Angeles assim, porque quando a gente pensa, Los Angeles, só o glamour, a riqueza, as marcas. Mas não, Los Angeles é uma cidade meio feia, algumas ruas são abandonadas e tudo. Então eles mostram bem aquela Hollywood daquela pessoa que largou tudo e tá tentando ser ator e que não tá rico, não tá milionário e tal. Então, assim, é um filme, ele é muito interessante, eu gostei muito dele. A atuação da Mia Goth ela é incrível. Sensacional. Em todos os filmes ela é um espetáculo. Ela Esse filme já começa com um monólogo dela, que é o teste dela para esse filme, né, de terror que ela vai tentar estrelar. E ela faz novamente um monólogo ali que é impressionante, assim, uma atuação digna de Oscar. Sim, aí, tipo, ela tá muito boa. O filme mostra bastidores de Hollywood, que é uma coisa sempre muito interessante ver, tipo assim, produzir o filme. É muito sobre empoderamento feminino. Sim. De mulheres se ajudando. Maxine, ela sempre é uma mulher que tá sempre preparada. É um book que descaracteriza um pouco de sequências de filme de assassinato, que é tipo, você sofreu uma primeira tentativa de assassinato e aí tem um segundo filme que você continua sendo aquela vitimazinha idiota, bobinha, do mesmo jeito que você era do primeiro. Maxine não, ela já passou por uma situação de perigo, agora ela tá sempre preparada, né? Ela vai pronta. Ela O sempre tá idiota pronta. que for mexer com ela, que se prepare, porque ela vai Ela chegar. tá sempre pronta. E Maxine estreou no início do ano e já está disponível nas plataformas digitais. E essas foram as nossas 5 indicações de filme de terror para esse Halloween. E aí, qual desses você já assistiu? Comenta aqui embaixo e não se esquece de curtir o vídeo. Se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo, então curte aqui o vídeo que faz muita diferença pra gente. E se inscreve no canal que a gente tá lançando um vídeo toda semana.